Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisas de Colecionador. Como colecionador, eu me sinto muito à vontade para fazer análises um pouco mais abrangentes de determinados temas. É lógico que quando a gente faz esse tipo de avaliação, um pouco mais delicada, um pouco mais minuciosa, não dá para eu falar em vídeos shorts de 3 minutos, fica praticamente impossível, apesar de que eu sempre tenho essa busca, essa percepção de quanto mais curto o vídeo, mais interessante ele é, mais ele provoca engajamento e traz o debate para o maior número de pessoas, porque para o bem e para o mal, as pessoas hoje em dia estão cada vez com menos paciência para ouvir outras pessoas falando, né? Palestras e outras coisas do tipo estão cada vez mais esvaziadas, exceto quando elas são muito específicas. Porém, o que eu quero falar com vocês nesse vídeo aqui, e eu já falei num vídeo curto, é a questão da classificação por gêneros. Tá? Que são aqueles famosos, toda a arte de uma forma geral, a cultura de uma forma geral, seja um filme, sejam séries, sejam livros, sejam quadrinhos, você tem a tendência, existe uma tendência de generalizar. Generalizar, aí eu uso no duplo sentido, no sentido de tornar uma coisa genérica e também classificar dentro de um determinado gênero, um determinado, talvez, estilo. Muito bem. E aí vem aquelas classificações famosas, né? Aventura, ação, comédia, drama, ficção científica, terror, mistério, etc. Né? Romance, tem um monte dessas classificações. E essas classificações, embora elas possam até ter uma boa intenção, que é dar uma síntese absoluta de uma determinada obra, seja ela qual for, determinada arte, seja lá qual for, ela, na verdade, tropeça muito, tropeça feio, que é essa questão de rotular. Eu sempre falo muito mal, a vida inteira praticamente eu falo muito mal, dessa questão dos rótulos. Em qualquer área, eu não estou falando só na arte, nem só esses quatro gêneros que eu falei aqui, o romance, o filme, a série e os quadrinhos. Não, de uma forma geral, as pessoas têm uma tendência a rotular tudo. E quando você rotula, você achata. Você minimiza, você rebaixa a coisa. Por quê? Porque aí tudo fica meio padronizado, né? E frequentemente leva a erros de avaliação, erros de atitude, erros de escolha, tá? Vamos falar agora um pouquinho mais dessa área da cultura, tá? Filmes, séries, livros, quadrinhos, por exemplo. Você, às vezes, pode se entusiasmar por uma determinada obra que você não conhece por causa do gênero. Ah, é terror, então eu vou gostar. Ah, é drama, então eu não vou gostar. Ah, é romance, não gosto de romance, não vou gostar. Comédia, vou adorar porque é comédia. E isso geralmente implica em muito mais erros do que em acertos. Tá? Por um lado, você pode ir todo entusiasmado por um gênero e depois se decepcionar profundamente, o que acontece frequentemente, por exemplo, com os filmes de terror, que eu já falei em outros vídeos que eu falo sobre isso. Terror não é filme de susto. Filme de susto é uma mediocridade criativa, é uma coisa absolutamente desprezível, que não constrói uma história, que não constrói personagens, que não constrói porra nenhuma. Fica ali como se fosse uma montanha russa, subindo e descendo e te dando susto cada vez que desce. Sobe na expectativa e desce no susto, tal. Geralmente o susto seguido de um barulhão, né? Pô, um barulhão, meu amigo, não é filme de terror. Barulhão, eu aqui conversando com você, se alguém bater a porta, eu vou me assustar. É lógico, isso não é filme de terror. Isso é um exemplo. E aí eu vou também para o outro lado. Você, às vezes, por exemplo, o terror, você deixa de assistir porque você começa a ficar com raiva desses filmes de susto. E não deixa de ver filmes de terror que realmente são muito bons. Tá. Por outro lado, você às vezes pode se animar todo achando que um filme dentro de uma categoria que você gosta muito também te decepciona. No caso, também vou usar o exemplo do terror. Você vai esperar uma coisa e pega um filme de susto horroroso. Quer dizer, isso tudo é muito complicado. E tem mais, gente. Os melhores filmes, os grandes filmes,
eles geralmente perpassam vários desses gêneros, tá? Eles são um combinado desses gêneros. Por quê? Porque os grandes filmes geralmente buscam reproduzir o mais próximo possível, com a liberdade poética, com uma certa permissão para a ficção, para a fantasia, é claro, porque também ninguém quer ver só a realidade. Se for a realidade, você vai ver documentário, né? Você não está vendo documentário, você está vendo ficção. E a partir daí, então, existe uma certa liberdade. Porém, os melhores filmes, eles trazem cada vez mais a história, os personagens, o enredo, todo para dentro, mais próximo do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Esses são os grandes filmes. Mesmo os filmes históricos, ou seja, que relatam situações, histórias ou momentos que se passaram há muitos anos, ainda assim procuram reproduzir da melhor maneira possível aquele período. Aquele período tem que estar bem reproduzido ali. Filmes da Idade Média, filmes da Segunda Guerra Mundial ou da Primeira Guerra Mundial, filmes da história do Brasil, etc, etc, etc. Isso é que é a realidade. E aí, dentro do nosso cotidiano, mais próximo possível no nosso dia a dia, vai ter um pouquinho de tudo. Vai ter um pouquinho de drama, vai ter um pouquinho de comédia, vai ter um pouquinho de aventura, vai ter um pouquinho de ação, vai ter tudo isso. Existem gêneros, inclusive, que para mim não são gêneros, que é o caso da ficção científica. A ficção científica, eu já disse que não existe filme de suspense, tá, gente? Eu já causei aí um certo abalo em muitas pessoas quando disse que não existe filme de suspense. Se você quiser, procura no vídeo que eu falo aí que não existe filme de suspense. Não existe mesmo. E também acho que não existe filme de ficção científica. Sabe por que não existe filme de ficção científica? É porque a ficção científica, propriamente dita, seria uma ficção, seria alguma coisa que explicaria cientificamente um fato, uma história, um evento, qualquer coisa assim. Seria uma coisa bem chata, né, gente? Venhamos e convenhamos. Se você ficar só na parte científica mesmo, o filme vai ficar chatíssimo, a série vai ficar chatíssimo, o livro vai ficar chatíssimo, né? Então, a ficção científica, ela se presta muito bem a um pano de fundo, a um panorama, a um ambiente para contar uma história de outro gênero. Tá? Eu sempre digo, por exemplo, Blade Runner, o famoso Blade Runner de 1982, com Harrison Ford e aquela equipe maravilhosa lá. Muita gente chama ele de ficção científica. É ficção científica? É ficção científica. Tem algumas coisas de ciência. Mas não é exatamente... A história não é essa. A história não é... Porque se passa lá em 2020, 2019? Agora não lembro mais. Se passa num futuro para a época, né? Hoje em dia já não é mais futuro, mas se passa num futuro possível, previsível. Mas o que ele conta ali, a história de Blade Runner, na verdade é um policial. É uma história policial que se passa no futuro, que tem romance, não tem? Dele com a androide? É claro que é replicante, né? Dele com a replicante? Tem. Não tem drama? Tem. O drama dos replicantes, que é maravilhoso, né? Aquele questionamento de até onde a vida começa, onde a vida termina, um ser vivo que foi gerado não através de uma mãe e um pai, ele deixa de ser um ser vivo, um drama poderoso. Tem até uma certa comédia em alguns momentos em que o personagem sofre pra caramba e até faz piada, porque ele é muito inferior aos replicantes, né? Ele é um ser humano comum, né? Então tem isso também. Ação, nossa, o filme é repleto de ação. Aventura é uma grande aventura e é isso que eu estou falando para vocês. Os grandes filmes perpassam os gêneros de uma forma geral. A gente usa a classificação para simplificar, para rotular. Então, ficção científica, pronto. Só que muita gente pode deixar de ver Blade Runner porque não gosta de ficção científica, porque acha chato, porque já imagina que vai ter navezinha, raiozinho e não sei o que, e monstrinho, bonitinho, fofinho. E isso é chato para muita gente. Eu, por exemplo, não gosto. Não gosto, tá? E outra coisa que também às vezes cometem são erros mais grosseiros para exagerar. Por exemplo, Guerra nas Estrelas, Star Wars. Tem gente que chama de ficção científica. Não tem nada de ficção científica em Star Wars. Não há a menor preocupação com a ciência em Star Wars. Star Wars é uma aventura futurística, uma fábula, uma fantasia,
mas de ciência não tem nada. Totalmente diferente de um certo homônimo, não é homônimo, né, gente? Mas que se aproxima muito, que é Star Trek, Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas e tem uma preocupação científica muito latente, muito natural, muito espontânea. Porém, se você deixar de ver Star Trek, Jornada nas Estrelas, porque vem com esse rótulo ficção científica, você está, sim, sendo enganado. Porque Jornada nas Estrelas não está preocupado exclusivamente ou principalmente com a ciência. De forma nenhuma. A ciência é um pano de fundo para Star Trek, para a Jornada nas Estrelas, que conta os dramas humanos. Tem aventura, tem ação, tem romance, tem comédia, né? E basicamente ele mostra os conflitos humanos dentro de uma tripulação de uma espaçonave, tudo bem, no futuro, tal, sei lá. E às vezes o rótulo atrapalha mais do que ajuda. Muita gente vai deixar de ver porque, não, isso é ficção científica, eu não gosto disso, acho muito chato. Tem muita gente que não gosta. Acontece que as boas produções, as grandes produções, as melhores produções não pertencem a um gênero exclusivo. Elas usam de todos eles para serem extremamente interessantes. Tá? Os grandes dramas, entre aspas, dramas, frequentemente são histórias maravilhosas. Tem várias coisas, tem ação, tem policial, tem todos os gêneros. Por isso que eu tenho uma certa bronca desse negócio da rotulação. Lógico, eu tenho que conviver com isso, mas eu procuro não me deixar influenciar de forma nenhuma pelo rótulo que deram lá na sinopse. Aquelas sinopses que frequentemente não dizem nada. Tá? Infelizmente, a gente tem que correr o risco, muitas vezes, para descobrir se gosta ou se não gosta. Não tem muito escapatória. Mas se você se deixar levar pela classificação de gênero para escolher um filme, um livro, uma série, uma história em quadrinho, você está com um risco muito grande de errar muito, para o bem e para o mal. Adquirindo e não gostando, ou não adquirindo e desperdiçando. Tá bom, gente? Chegou até o final aqui? Deixa o gostei, não gostei, faz parte da brincadeira. E até a próxima.